Neste sábado, o deputado federal Pedro Ayrara visitou mais uma vez Brumadinho e, em entrevista exclusiva ao Portal da Cidade, relembrou o período em que atuou como bombeiro no resgate às vítimas da tragédia de 2019. Um trabalho muito difícil, né? Porque quando a gente está lidando com o sofrimento das pessoas, quando a gente está lidando com a necessidade de prosseguimento nesse processo do luto, obviamente a gente lida com aquilo que as pessoas têm de mais valioso, que é a vida das pessoas amadas, mas é também um trabalho de ressignificação. Então, ao longo desse processo, eu tive a oportunidade de conhecer muito profundamente esse povo, de ver a peculiaridade de cada história, de me afeiçoar, de me identificar com a cidade, ser acolhido, abraçado pela cidade. Então, é um sentimento um pouco dúbio, né? Embora a gente tenha toda a parte da tristeza, de sofrimento provocado por aquilo que aconteceu e acontece até hoje aqui, a gente também tem um sentimento de conexão e de pertencimento muito forte. E eu acho que esse sentimento de pertencimento, eu acho que ele é verdadeiro porque as pessoas verificam mesmo o que eu faço, o que as nossas equipes fazem aqui, enquanto, né, as equipes do Corpo de Bombeiros, é algo que vem do coração, não é algo que foi forçado. O deputado destacou ainda que, desde as buscas, sua relação com a cidade nunca teve fim. Minha relação com a cidade ela continua, porque como a operação ela ainda está em andamento, desde o dia 25 de janeiro de 2019, que foi o dia da tragédia crime, a gente chegou aqui, e durante todo o tempo que eu fiquei nos bombeiros eu continuei vinculado à operação. No início eu fiquei direto aqui, né, basicamente fiquei transferido para cá, e depois ainda continuei atuando, só que vindo aqui regularmente. E aí eu tive que parar de vir pelo bombeiro, quando iniciou a campanha, que eu tive que pegar o período de afastamento, mas aí continuei vindo aqui por causa da campanha, acompanhando as demandas em relação aos familiares das vítimas, as pessoas todas aqui, tá? Acaba que é uma relação que ela nunca se encerrou, porque a gente continua vendo as questões e agora no Congresso é uma relação ainda mais intensa, porque todas as questões relacionadas à necessidade de mudança legislativa, a gente não deixar que as pessoas se esqueçam, as questões da repactuação, a gente continua dando voz para isso lá no Congresso e nas demais comissões também. Pedro Ayrara afirmou também que sua entrada na política teve uma relação direta com o incentivo por parte da população de Brumadinho. Só me lancei nesse desafio porque entendi mesmo a possibilidade da gente realizar um propósito e da gente levantar muitas questões, muitas bandeiras, sobretudo importante para as pessoas daqui, entendeu? Então refleti muito sobre isso. Na época conversei muito com a minha família, conversei muito com Deus também, conversei muito com pessoas próximas, e as pessoas elas falavam o seguinte, e falam até hoje, falam assim, olha Pedro, acho que você tem a condição, a capacidade técnica e a possibilidade de fazer muito pelas pessoas, e logicamente acho que o Brumadinho, com certeza, se não for a principal beneficiada por isso, é uma das principais beneficiadas. Quando a gente fala o que a gente já fez ao longo desse mandato, a gente enviou agora mais de 1 milhão para a saúde aqui em Brumadinho, isso é a maior destinação de emenda da história de Brumadinho, mais de meio milhão para a parte de equipamentos agrícolas, de questões rurais. Se você pegar todas as notas taquigráficas da Câmara, os discursos, só basicamente eu, de forma isolada, lá tenho levantado essas questões, a participação nas comissões também, de comissão externa de fiscalização de barragens. Então, assim, você pode gostar ou não gostar de mim, mas é inegável o trabalho que eu tenho feito de representatividade de Brumadinho, levando questões que elas não eram levadas e trazendo para cá recurso, trazendo para cá articulações políticas, que fato é que elas não existiam, porque não existia a figura de um deputado fazendo esse tipo de representatividade. E eu tenho me mantido completamente fiel a todos esses princípios e principalmente fiel à população de Brumadinho, que sabe que pode confiar em mim como um legítimo representante de tudo que tem sendo discutido e de tudo que vem sendo experimentado aqui. Então, estar aqui, né, todas as semanas eu estou aqui conversando com a população, entendendo quais são os problemas, as soluções, e isso é um fato que a gente tem levado isso com muita seriedade lá no Congresso e também aqui em Minas Gerais. O deputado ainda esclareceu a polêmica envolvendo seu nome na disputa para prefeito de Brumadinho e descartou uma candidatura. Assim, eu acho que é natural por parte da população eu ser cotado como candidato, como pré-candidato, na verdade, porque, como eu disse, assim, gostem ou não gostem de mim, é inegável o trabalho de representatividade que eu tenho feito pela cidade. Isso daí, assim, né, é baseado em dados, em números, em recursos enviados, em articulações que foram feitas. Só que, em momento algum,
da minha trajetória, eu afirmei essa intenção, eu publicizei isso. Então, a partir do momento em que eu fiz a transferência do domicílio eleitoral para Brumadinho, e que não foi uma decisão baseada em intenção de candidatura, foi uma decisão baseada pelo fato do meu pertencimento aqui, da minha conexão com a cidade, que eu entendo que o meu voto aqui, ele é mais importante do que qualquer outro lugar de Minas Gerais, as pessoas começaram a especular isso. E muita gente com especulações muito maldosas, inclusive. Então, assim, o meu intuito sempre foi, e ele continua sendo, de servir da melhor forma. Eu entendo que hoje eu sirvo melhor estando no Congresso Nacional e fazendo a representatividade de Brumadinho num lugar que não existia essa representatividade. Agora, não entendo que eu possa, nesse momento, contribuir mais estando como candidato. E foi nesse sentido que eu tomei a decisão, nunca falei que era candidato. A minha intenção e meu apoio de candidato sempre foi o Gabriel, essa caminhada sempre foi muito natural. Pedro acrescentou ainda que tem preocupação com o desenvolvimento da cidade e declarou ter seu apoio definido nas eleições municipais deste ano. Eu entendo que Brumadinho é uma cidade que tem um potencial gigantesco. Brumadinho é uma cidade, né, de 42 mil habitantes e que tem uma arrecadação para uma cidade de 42 mil habitantes muito alta, sobretudo para o padrão de Minas Gerais. Só que é fundamental que a gente transforme essa arrecadação em benefício real para o cidadão na ponta da lança. Quando eu chego aqui em Brumadinho, aqui, que é uma cidade que eu amo, que eu amo as pessoas daqui, que, como eu disse, tem um potencial gigantesco, eu entendo que é uma cidade que ela pode muito mais, que a gente pode ter um incentivo muito maior ao turismo, à prestação de serviços, que a gente pode ter serviços públicos melhores. Então, assim, eu rodo aqui, a gente verifica que tem locais que sequer estão asfaltados, a gente tem muitos locais com problemas de fornecimento de água, a gente tem locais onde as políticas públicas de saúde e educação, elas funcionam aquém do que elas deveriam funcionar. Então, eu entendo que agora é o momento de Brumadinho ter à frente uma pessoa com uma formação técnica, com um compromisso com a população, com uma conexão assim verdadeira mesmo. Quem está ocupando, quem vai ocupar a cadeira da prefeitura ali, tem que ser uma pessoa que, primeiro, ela tem a verdade de querer transformar a cidade, e segundo, de fazer isso de uma forma natural, verdadeira, de uma forma onde ela coloque os interesses da população acima dos interesses pessoais. Então, por isso que eu venho caminhando junto com o Gabriel, porque eu entendo que dentre as opções disponíveis ele seja a pessoa mais capacitada, que tem essa vocação para poder fazer isso, e estou o apoiando nessa caminhada. E, logicamente, assim, o que eu puder fazer por Brumadinho, eu vou continuar fazendo, e, sobretudo, aqui na eleição municipal, é lógico que a gente vai entrar com o maior carinho do mundo para conseguir mostrar e sensibilizar para as pessoas que ali, o cargo de prefeito, ele é um cargo que você tem que unir várias qualidades. A qualidade de você ter, primeiro, essa questão moral, essa questão de propósito, mas também essa questão de estar cercado de pessoas técnicas comprometidas e também de ter um preparo ali, uma vocação para desenvolver aquela atividade. É fundamental. Eu tenho enviado recurso, feito articulações, né, das tripas do coração para a gente conseguir trazer muita coisa boa aqui para Brumadinho. Mas é lógico que a gente precisa, sim, não só disso no nível estadual e federal, como é o meu caso, mas a gente precisa, sobretudo, disso no nível municipal, porque é o prefeito ali que ele está ali em contato direto com a população, que ele consegue acolher aquela demanda e, por meio das articulações estratégicas dele, garantir com que a gente faça, com que o asfalto chegue, com que a escola chegue, que o posto de saúde funcione bem. Então, o objetivo, tanto do partido quanto o meu, é a gente poder apoiar o Gabriel aqui, porque entende que ele é a melhor opção para prefeito de Brumadinho. Por fim, ele deixou um recado à população de Brumadinho, reforçando seu compromisso com a cidade. Meu recado é que, além do meu compromisso, ele, desde o início, ele ser o mesmo, que é o de ser a voz de vocês nos espaços de poder, para a gente conseguir trazer mais oportunidade para cá, para a gente conseguir trazer mais significado para a nossa cidade, mais conexão, é que vocês sempre podem contar comigo no sentido de eu ter total transparência. O que a gente tem visto, infelizmente, são todos os tipos de fake news orquestradas, gente querendo desmerecer, desmoralizar a gente. E eu tenho certeza que esse pessoal fica incomodado, porque quando a gente vive a nossa verdade, e eu vivo a minha verdade, eu vivo o meu propósito, a gente incomoda muita gente. Só que ao mesmo tempo a gente faz um trabalho muito grandioso. E não tem nenhum dia da minha vida sequer
que eu acordo, que eu vou para o congresso, que eu vou trabalhar, que eu venho aqui para Brumadinho, que eu vou fazer articulações, que eu não coloque isso que me fez vir estar aqui como meu ideal, como meu princípio todos os dias, que é o de ajudar as pessoas. Eu, quando eu estava no Corpo de Bombeiros, eu abri mão de uma carreira que eu amava, de um local que eu gostava muito, porque eu entendi que esse ideal de ajudar o próximo, ele pode ser expandido aqui na política, é isso que a gente tem feito. Então, eu nunca vou tomar ou deixar de tomar uma decisão baseada por questões ou financeiras ou de poder. É simplesmente por onde que eu posso entender que eu sou mais útil. Então, a gente tem feito isso com muita tranquilidade e todo tipo de conversa, discussão, a gente está aqui completamente aberto para ter, mas realmente a gente sempre foi e vai continuar sendo absolutamente transparente, porque o meu compromisso é com você.